Estamos de volta! E aí, turminha querida? Aqui é o professor Anderson Baciotti, iniciando mais um vídeo para vocês, aqui para o nosso canal, aquele canal que é feito de professor para professor, tá? Hoje nós vamos fazer uma abordagem de um livro, tá? Então nós vamos fazer uma abordagem aí, tentar fazer um levantamento bem bacana para vocês sobre um livro que se chama Protagonismo Juvenil, tá? E Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática, tá? Do autor Antônio Carlos Gomes da Costa e da autora Maria Adenil Vieira, tá? É um livro gostoso, né? Bem bacana de fazer a leitura dele. Gostei bastante. São 273 páginas, então é um livro bem pesado, tá? É muito conteúdo. E o que eu trago para vocês aqui? Uma síntese de tudo isso, tá? Então, pensando na filosofia do livro, né? Nos conceitos que o livro nos traz. Então, esse vai ser o embasamento meu aqui com vocês, até porque vocês não vão ter tempo de ler essas 273 páginas. Não vão. Para nossa preparação é ver um vídeo atrás do outro e buscar questões, tá? Logo, logo, ainda essa semana eu vou estar postando bastante questões para a gente poder estar treinando, tá? E agradeço vocês, né, por se inscrever no canal, por deixar um joinha no vídeo, por deixar um comentário. É muito motivador, sabe? Eu gravo o vídeo com prazer quando a gente vê que está tendo um retorno positivo, que a galera está gostando. Então eu faço de coração, tá, pessoal? Então eu vou estar iniciando aqui com vocês o compartilhamento da tela. E aí a nossa abordagem vai ser da seguinte maneira. Eu vou colocar então a câmera no cantinho aqui da tela, tá? Acertando aí o nosso estúdio, que é um estúdiozinho improvisado, mas é feito de coração para vocês, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Pensando na nossa prova do mérito. Eu vou fazer os meus rabiscos, tá? Espero que você pegue o seu caderno, faça suas anotações, para que os conceitos que a gente vai trabalhar hoje faça sentido no dia da prova, tá? Dificilmente a VUNESP vai fazer uma questão ou eu vou conseguir acertar alguma questão da VUNESP. Não é essa a ideia, mas é ir para a prova, ler o enunciado e saber marcar e eliminar as alternativas absurdas para a gente poder chegar na alternativa correta, tá bom? Essa é a minha missão aqui com vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui só para ver se tá tudo ok ali, maravilha. Eu vou tentar aumentar aqui. Espero que vocês estejam no computador para poder ver aqui, tá bom? Então, ó, é o nosso livro sobre protagonismo juvenil, tá bom? Então nós vamos fazer aí uma abordagem deste livro que eu particularmente gostei bastante. É um pouquinho, né? Talvez demore um pouquinho porque eu vou rabiscando aqui a nossa lousa e ao final do vídeo eu vou colocar 5 questões, né? Então se você está com pressa, quer acelerar o vídeo, coloca na velocidade 2, né? Mas eu acho que antes de fazer as questões, vale a pena prestar atenção nos conceitos dessa aula, tá? Então vamos lá. Então, protagonismo juvenil e aí adolescência, educação e participação democrática.
tá? É do Antônio Carlos Gomes, vou colocar aqui no cantinho. Antônio Carlos Gomes da Costa e da autora Maria Adenil Vieira. Legal. Vou apagar esse cantinho aqui. Então vamos lá. Então, o livro ele passa a fazer uma abordagem, tá, sobre o termo protagonismo juvenil, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó. Então ele começa com a abordagem do tema já contextualizando o protagonismo juvenil, né? E aí o autor, ou melhor, os autores, eles vão dialogar, né, no sentido atual que indica o ator principal. Então, no protagonismo juvenil, ele é o ator principal. E claro que nós estamos falando de quem? Dos nossos alunos, tá? Pensando aí no Fundamental 2 e no ensino médio, tá bom? Então, quando a gente vem para dentro do livro, ele vai falar, ele vai fazer uma citação que tem inclusive na LDB. Então, por exemplo, que a educação nacional tem como objetivo maior a formação integral do educando, tá? A formação integral do educando para sua preparação para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então a gente tem que prestar atenção, porque a VUNESP vai colocar para o mercado de trabalho e não é com esse conceito, tá? Então vamos lá. Então vamos colocar junto aqui, ó. Então o que tem no livro? A educação nacional, ela tem como objetivos, e aí vem o que está na LDB, né? Ó, vou colocar até fazendo os meus mapinhas que eu gosto para estudar, tá? Então, ó, formação integral do educando. Aqui, turma, presta atenção, não tem nada a ver com PEI, tá? Não tem nada a ver com programa de ensino integral, que a VUNESP gosta de querer confundir sobre isso, inclusive caiu no seletivo e um monte de conhecido meu caiu na pegadinha. Quando a gente está falando de formação integral do educando, do aluno, né, é a formação dele como um todo, como um cidadão, a parte política, né? A parte do cidadão, tá? Então é nesse quesito, é a formação integral do nosso aluno, tá? Preparação para cidadania. Peço desculpas aí pela letra, porque escrever na lousinha não é fácil, tá? E por último, a qualificação para o trabalho, tá bom? E qualificação para o trabalho. Diante desses três aspectos, desses três objetivos, tá? Então você pode pegar, por exemplo, quando a gente pensa na formação integral do aluno, é onde eu falei para vocês, né? É o formar a pessoa, tá? Então não tem nada a ver com ensino integral, tá bom?
Quando a gente pensa na preparação para a cidadania, a gente está pensando no cidadão. Então a gente vai pensar num cidadão crítico, reflexivo, tá? E quando a gente pensa para a qualificação para o trabalho, a gente está pensando no trabalhador. Ponto. Então, esse detalhe não pode fugir, tá? Tá no livro, tá bom? Que mais? O livro ele aborda o seguinte, que o protagonismo juvenil é o aprender a ser, o aprender a fazer, tá? O aprender a gerir a si mesmo, tá? Gerir a si mesmo. Aprender a atuar, né, junto com o outro. Atuar junto com o outro. Aprender a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. E aprender a solucionar problemas. Ok? Então, tudo isso, o aprender a ser, fazer, gerir a si mesmo, atuar junto com o outro, trabalho em equipe, tudo isso vai buscar solucionar problemas, tá? E solução de problemas o livro traz, tá? Na onde? Na escola. Então vai ter problemas na escola, que eles vão ter que saber gerir. Vamos pegar um exemplo. Vai ter uma festa junina. Os alunos vão ter que resolver esse problema. Como que nós vamos fazer? E aí os alunos eles vão ter que gerir e trabalhar em equipe e tudo mais, tá? Além da escola, na comunidade. Então, por exemplo, tem um lago na cidade que está recebendo muita matéria orgânica e os peixes estão morrendo. Então, é o aluno ser protagonista e tentar resolver esse problema na comunidade, tá? E na vida social, tá bom? E na vida social. Maravilha? Então, maravilha. O que eu vou fazer? Vocês têm que ter isso aqui no mapinha, tá? Numa folha de caderno, dá para ficar, acredito que tudo numa folha só, tá bom? Eu vou ter que trocar aqui agora para poder escrever um pouco mais em outra tela, tá bom? Se for necessário, volta e copia e deixa tudo em ordem aí, tá bom? Então, o protagonismo, para a gente colocar aqui, ele é uma forma de ajudar o adolescente a construir a sua autonomia. Então, olha o que a gente tem que prestar atenção, né? O aluno não vai nascer autônomo, ele não vai chegar na escola autônomo. Não, cabe a nós, professores, desenvolver essas habilidades neles, dar essas oportunidades para eles. Então, olha só o que eu vou colocar aqui, ó. O protagonismo, ele ajuda o adolescente a construir, a construir sua autonomia. Então isso aqui tem que ficar bem atento, hein, turma? Bem atento. Então, não se trata, portanto, de que os adultos
determinar, né, jogar para os nossos alunos essa responsabilidade. Então, no protagonismo, ó, os professores, isso tem que ficar claro, ó. Os professores, não podemos rotular, né? Os professores não podem jogar a responsabilidade neles. Não pode. Né? E muitas vezes a gente, né, puxa a orelha e tal, pô, mas você tem que ter mais atitude e tal. Não é assim. A gente precisa desenvolver as estratégias com eles. Então, ó, professores não podem jogar a responsabilidade nos alunos, tá? O objetivo é que os jovens possam ir construindo através da prática, tá? Então, os jovens vão construindo sua autonomia deixa eu apagar aqui que ficou feio. Sua autonomia através da prática. Olha que legal. E aí, o livro, então, a gente vai cercando ele e vai ganhando aí a conjuntura do que o autor vai discutindo, tá? Vamos lá. Continuando aqui, então. Eu tenho as minhas anotações aqui, porque é muita coisa. Então, eu vou anotando para deixar o mais filezinho aqui para vocês. Só que eu já perdi a minha canetinha agora. Cadê minha canetinha? Aí. Ah, ela aqui, ó. Então vamos lá. Vou mudar de cor aqui agora. Portanto, trata-se de uma postura pedagógica visceralmente contrária a qualquer tipo de paternalismo, assistencialismo ou manipulação. Tá? Então, falar, por exemplo, em desenvolvimento local sustentável, sem mudar os modos de ver, entender e agir de todos os agentes envolvidos, é pura e simplesmente perda de tempo. Então, aqui, ó, dar oportunidade utilizando métodos pedagógicos para desenvolver autonomia nos alunos, tá? A gente sabe que em alguns momentos ele usa o termo educando, mas vamos que vamos, tá bom? E aí, ó, tem um ponto importante aqui, ó. Eita, que eu rabisquei aqui sem querer. Tem um ponto aqui importantíssimo para a gente colocar do protagonismo, né? Então, dar oportunidade com esses métodos pedagógicos para desenvolver autonomia nos alunos. Além da autonomia, né, desenvolver autoconfiança, autodeterminação, que ele usa no texto dele. E eu já pus ali, né, autonomia. Não custa, vou colocar essa tríade toda junto aqui, tá bom? Então, são detalhes
para a gente discutir do livro sobre o protagonismo juvenil. Beleza? Vou trocar de tela aqui agora. Maravilha. Aí, no decorrer do livro, aparecem alguns conceitos, como por exemplo autoestima, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Autoestima. Autoestima. E aí, o que ele fala? Ele fala que a autoestima é talvez a variável mais crítica de todas, né? Que afeta a participação do adolescente com outros projetos. Então, a autoestima, ela afeta a participação do estudante. Então, se o aluno está com uma autoestima baixa, ele está lá, ele vai ficar cabisbaixo na sala de aula, ele não vai querer participar. A gente não vai conseguir desenvolver essa autonomia nele, né? Então, esses são conceitos, né, para a gente ficar atento, tá? Autoestima. O que mais que tem? São vários conceitos que acabam aparecendo, né? Eu fui elencando aqui, por exemplo, o benefício da participação. Benefício da participação. Olha lá. O benefício da participação. Então, o que acontece? A gente aponta o desenvolvimento como um membro mais competente e seguro. Então, ele fica seguro de si. Então, quando ele participa, ele se sente útil, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que eles ficam seguros de si. Pronto. Seguro de si mesmos. Pronto. Legal. Olha outro, né, que aparece muito, a parte da autonomia. Então, ó, participação e autonomia. Olha lá, tá? Então, o que a gente pensa? No florescimento da personalidade por meio do desenvolvimento da autonomia, né? Então, aqui é tornar um sujeito autônomo. Vai sozinho. Essa é a ideia, né? Você vai fazer uma organização na escola, vai fazer um trabalho na escola e vai sozinho. Não é aquele aluno que fica o tempo inteiro, professor isso, professor aquilo. Não. Ele vai tendo ali a sua participação e vai tendo autonomia e vai se desenvolvendo junto com os seus pares, tá? Junto com os seus colegas, tá bom? Outro ponto importante que ele cita no livro é necessário animar as famílias, né? Animar as famílias. Isso que é um ponto muito difícil, tá, turma? Animar as famílias. Para quê? Para buscar a participação dos familiares. Isso vai fazer o quê? Vai dar mais engajamento para esse aluno. Ele vai falar: nossa, meu pai, minha mãe está aqui, né? Minha avó, meu irmão. Então isso dá engajamento. Ele vai querer se mostrar e isso vai levar a tornar um sujeito autônomo, né? Então animar as famílias na participação no cotidiano escolar. Boa! Tem um outro ponto também que eu grifei aqui, que eu deixei interessante aqui, que é o seguinte, que é a pobreza e participação. Então vou colocar aqui, ó, a pobreza.
um ponto que me chamou muita atenção, porque o que acontece? Olha só o que está escrito. Os defensores da criança e do adolescente têm que trabalhar arduamente para que a voz dos meninos pobres seja ouvida. Sem um esforço nessa direção, é provável que só sejam ouvidos os jovens das classes médias, tá? Então, olha que forte que é isso. Então, é fazer com que o nosso aluno pobre, marginalizado, o nosso aluno da periferia, ele tenha voz dentro da escola. Ele bate no peito dele e tem voz dentro da escola, na participação dele dentro do chão da escola, buscando a sua autonomia, buscando o seu protagonismo. Claro que com o aval do professor. Vai do professor estimular ele, tá? Então, olha lá, pobreza, né? Então, vou colocar aqui, ó, dar voz aos pobres. Porque senão eles vão ficar quietos, eles não vão participar. E a gente precisa que eles participem para a gente poder ouvi-los também. Ok? Belezinha? Mais um slide para vocês aqui. Agora, eu vou puxar mais um slide em branco aqui, porque o que eu vou tentar fazer aqui? Né? Eu peguei os 21 pontos que sintetizam a ideia do livro. Tá? Então eu criei os 21 pontos que vão sintetizar a ideia do livro. Eu vou colocar aqui, ó, 21 pontos. E aí, terminando esses 21 pontos, a gente vai fazer questões, tá bom? Então tenham paciência, porque eu tenho que escrever bastante coisa aqui e são pontos importantes. 21 pontos que sintetizam as ideias do livro. Então, ó, são 21 pontos, tá bom? Vou tentar elencar aqui, ó. 1, 2, 3, caprichadinho aqui, ó. 4, 5, 6, 7. Já vou pegar aqui, ó, fazer um Ctrl C, Ctrl V, porque daí aqui eu já vou vir com mais 7, né? Aí eu vou vir com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E depois aqui, ó, caprichadinho, hein, gente? Ó, não vou ter preguiça, não. Vou fazer aqui para vocês, ó. As 21 ideias que eu peguei aqui para vocês, então, tá? E que eu espero que possa contribuir, né? Deu um trabalhão, mas tá valendo. Faço com carinho para vocês. Belezinha? Então vamos lá. Então tá tudo certo aqui, né? A camerinha tá lá no canto, não tá atrapalhando ninguém. Então vamos lá. Então olha só, o primeiro ponto é que o protagonismo juvenil, tá? O protagonismo juvenil não é a solução de todos os problemas. Ele é parte da solução. Então tem que estar isso claro para vocês, tá? O protagonismo, bem resumidinho, hein, ó. O protagonismo não é a solução, tá? De todos os problemas. Então muita gente acha que o aluno protagonista, o aluno é o centro de tudo, o aluno que ele vai ser a solução para tudo. Não, 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 tá? Mas
a gente tem que ter em mente que ele é parte da solução. Tá bom? Então, você vai anotando no seu caderninho e vai tomando nota desses detalhes que a VUNESP pode nos pegar na curva, hein? Tá? Ó, outro ponto, ó. Os adultos não devem jogar a responsabilidade de solução para eles. Pelo contrário, a relação educador-educando como meio e autonomia do jovem como fim. Então vamos lá, vamos resumir aqui, ó. Os adultos não devem jogar a responsabilidade nos alunos. Não deve, tá? Então, educador, educando, tá assim no livro, tá? Educador, educando como meio de autonomia. Então, o professor vai trabalhar como mediador com esse aluno para desenvolver a autonomia dele. Não podemos jogar responsa neles, não, tá? 3. Protagonismo com foco na cidadania. Tá bom? Outro ponto que o livro traz, por conta dessa responsabilidade dos alunos, é o seguinte: o Brasil está longe de implantar uma sociedade livre e justa. Então vamos colocar. O Brasil está longe de uma sociedade livre e justa. Se tá longe, então não vai ser o nosso aluno que, jogando responsabilidade neles, que vai mudar tudo. Não. Mas cabe a nós desenvolvermos habilidades neles. 5. Há muito que aprender sobre protagonismo juvenil. Há muito o que aprender sobre protagonismo juvenil. Boa. 6. Adolescentes possuem capacidade e precisam ser críticos. Então, os alunos precisam ser críticos. Precisam ser críticos. E para isso, nada como um bom professor para ser o mediador. Beleza? Vamos lá. O protagonismo é uma extraordinária oportunidade pedagógica na educação de valores. Então, protagonismo é uma oportunidade para desenvolvermos valores nos nossos estudantes. Ok, turminha? Então,
Vamos lá, acertando aqui os meus resumos. Então, olha só que legalzinho, ó. Resuminho, batata para vocês, hein? No capricho. E vamos seguir. Vamos seguir, não vamos dar mole não. Aqui tá um calor que você não tem noção. Que mais? Essa é boa, hein? Ó. Somos um país de cidadão e subcidadãos. Por isso a necessidade de trabalhar a equidade social e, sem sombra de dúvida, a cidadania, tá? E aí, o autor do texto, ele indaga o seguinte: quanto custa fazer isso com os nossos alunos dentro da escola? Sabe por quê? Porque, como não foi feito, ele cita a FEBEM de São Paulo como exemplo. Então, o nosso aluno que não desenvolve a sua autonomia, né? O que acontece com ele? Quanto custa isso para desenvolver a autonomia? Não conseguiu? O nosso aluno, o que vai acontecer? Ele fica às margens. Ele ficando às margens, ele precisa muitas vezes sobreviver. Às vezes ele precisa roubar. E aí ele vai parar onde? Na FEBEM. Aí essa é uma reflexão que a gente tem que fazer também, que está no livro, tá bom? Então, olha só, o item 8 aqui, ó, vou colocar. Somos um país de cidadão e subcidadão. Subcidadão, tá? Diante disso, né, a necessidade da equidade social, tá? E cidadania. E aí o autor, o que ele faz? Ele indaga quanto custa. Quanto custa, né? E a resposta ele cita a FEBEM. Então vou colocar aqui, né, que ele cita a FEBEM. É isso aí, como exemplo. Então, espero que fique claro para vocês esse ponto aqui, tá bom? O jovem deve atuar no seu entorno social para depois amadurecer a autonomia de cidadão e trabalhador. Então, essa é a ideia, né? A gente tentar fazer com que ele trabalhe ali, né, a autonomia dele no seu entorno social. Eu cito, por exemplo, vou contextualizar comigo. Então, o que acontece? Eu fui trabalhar muito cedo, né? Então, me deram e desenvolveram comigo essa habilidade e eu fui muito novo ser balconista. Então eu conseguia lidar com o público com muita facilidade, vendendo ração de cachorro, vendendo milho para galinha, ração para cavalo, boi. E aí o que acontece? Foram estimulando esse mecanismo de falar com as pessoas, né, atrás de um balcão, e o pessoal ia o quê? Elogiando. E isso foi o quê? Foi cada vez mais me dando engajamento e autonomia para que eu pudesse trabalhar, né? Ganhar um dinheirinho e participar ali do meio social da minha comunidade, tá? Que é o que está aqui. O jovem deve atuar no seu entorno social. Muito bacana, muito bacana. Que mais? Aqui eu acredito que é mais para o professor buscar construir uma metodologia para atuar com os jovens, tá? Eu acho que precisa muito disso hoje com o professor, né? Então buscar uma metodologia que vai atrair ele.
uma metodologia para atuar com os jovens. Então eu particularmente como professor não tenho vergonha não, né? Eu vou e conto como que foi a minha infância para eles, contextualizo, mostro para eles que eu fui um adolescente empreendedor, tá? E isso é interessante porque acaba atraindo a atenção deles, né? Nos dando oportunidade de formar vínculos, né, com esses jovens, tá? Vamos lá, que senão fica muito longo aqui para vocês. Sociedade participativa. Olha que interessante a gente pensar no voluntariado. Por que não, né? Levar o nosso aluno para fazer algum trabalho voluntário. Então, o voluntariado social como uma forma de estimular. É um estímulo, né? Ele vai ajudar de alguma forma ali na sua comunidade, entregando uma cesta básica, participando da limpeza do ambiente. Então é isso, né? Ser um voluntariado social vai gerar o quê? Um estímulo nos nossos jovens, né? Que seja, por exemplo, vamos pegar aqui, eu andando no bairro, depois de fazer meu exercício, pego um saco de lixo e saio recolhendo latinha, coisas que estão prejudicando o meio ambiente. Eu não estou ganhando nada com isso, né? Estou fazendo um trabalho voluntário ali. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer bem para mim. Por quê? Porque eu estou contribuindo de alguma forma com o meu vizinho, né? Com o meu colega, tá? 12. Ah, esse ponto aqui é importantíssimo, hein, turma? Esse aqui é pro professor, hein, ó. É perigoso, sabe o quê? Sabe o quê? Categorizar os alunos, os jovens, tá? Então tá no texto lá, tá bom? Então, ele coloca assim, ó, nunca referir o aluno como infrator. Ele está buscando as questões da FEBEM, tá? Então, nunca apontar o dedo, nunca se referir ao aluno como o marginal, como o infrator. Tá? E se tiver algum momento que você for ter que discutir isso com um gestor ou com alguém, né, que em vez de você falar, né, se referindo dessa forma, então a gente já tem que pensar dentro da legislação do ECA, que aí ele cometeu um ato infracional, tá bom? 13. Atuarmos na transição de jovens da condição de problema para jovem solução de problema. Esse é para mim. Esse é para mim. O 13 é para mim e eu já conto para você, tá? Atuar na transição. Ih, a canetinha aqui tá ruim agora, hein? Na transição do jovem. Vamos colocar assim, problema para o jovem solução de problema. Essa é para mim. Turma, eu fui impossível. Eu era um aluno que dava muito problema, tá? Não me orgulho disso. Dei muito problema, precisava talvez de psicólogo, e na época em questão nós não tínhamos esse acesso, né? Minha família é muito pobre. E qual que foi a solução para isso? O meu pai arrumou um emprego para mim, meio período, numa agropecuária.
e pronto. Ali foi o encontro perfeito, porque eu gostava de bicho e nessa agropecuária lidava com bicho, né? Eu era tímido e aí dentro dessa agropecuária eu tinha que lidar com as pessoas, né? Então, e aí sem falar que chegava no final do mês eu ganhava o meu dinheirinho. Então isso me dava cada vez mais autonomia, né? E o meu pai nunca me pediu R$ 1 do meu salário. Não, ele falava, o seu salário é seu. E o meu patrão me ensinou a abrir uma poupança e guardar parte do meu salário, e com isso me rendeu que lá no futuro eu consegui comprar uma moto, né? Então, assim, é fantástico. Eu era um aluno que eu só dava trabalho na escola, tá? E passei a ser um aluno bem visto na sociedade, um aluno que era trabalhador, um aluno que atendia muito bem as pessoas no balcão e uma pessoa que era, né, por incrível que pareça, na minha adolescência eu era o veterinário da cidade, porque eu que ia aplicar injeção nos cachorrinhos, nos gatos, nos cavalos e por incrível que pareça, né, isso aí foi um estímulo para minha vida e até para seguir carreira como biólogo e por aí vai, tá? Então, de um problema eu virei a solução de um problema, tá? Se você deu problema na escola e chegou nesse ponto do vídeo, escreve aí embaixo, né? O que você aprontava na escola, se você deu problema também, se você era bonzinho, como que era você, né? Parceiro meu aqui da educação, como que você era na sua adolescência? 14. Ser uma das pontes. Então aqui ó, ele usa que a gente tem que ser pontes. E aí tem um conceito importante, hein? Ó, pontes da heteronomia. Ele usa esse conceito, hein? Heteronomia da infância para a heteronomia da idade adulta. Ok? Então, maravilha, acredito aí que é essa ponte, né? Sair ali daquela coisa da infância, da criança, para a gente já entrar na vida adolescente, na vida adulta. Beleza? E a gente vai para o nosso último slide aqui, para completar aí do 15 ao 21, tá? Tenham paciência e a gente já vai fazer algumas questões para brincar. Inserir o jovem, olha lá, ó. Inserir o jovem no mundo do trabalho Turma, é claro que o que fizeram comigo na minha infância, na infância de vocês, era algo permitido por lei. Hoje, para poder acontecer isso, tem que ser como um jovem aprendiz, tem toda uma questão, né, que envolve aí uma lógica trabalhista, legislação e tudo mais, né? Mas nós temos que inserir o jovem no mundo do trabalho, nem que seja de forma do diálogo. A gente tem que dialogar com eles, mostrar as profissões, as funções, a importância de cada profissão, tá? Estimular eles. Olha lá, difusão do protagonismo como método educativo para romper com os círculos da pobreza e da ignorância. Protagonismo para romper com a pobreza e ignorância. Tá? O 17 é uma afirmação que o protagonismo, por muitos,
tá? Espero que isso nunca por professor, tá? Mas o protagonismo, ele é alvo. Ele é alvo de preconceitos. Então vale a pena a gente... Então assim, o aluno protagonista, ele é visto, e é aquele velho ditado, prego que se destaca, leva a martelada, né? Então, o protagonismo, ele, infelizmente, tem esse lado também, que ele é alvo de preconceitos, tá bom? O protagonismo. O protagonismo é... Deixa eu apagar esse risquinho aqui. É fundamental... Ele é fundamental para novas gerações. Principalmente essa geração que fica só no celular, só no joguinho. Então a gente precisa trabalhar muito isso. É redundante agora, né? Mas sem protagonismo, sem o protagonismo, gera o esmagamento. Olha só que forte. O esmagamento das minorias. Olha a importância nossa dentro da escola, turma. O esmagamento das minorias, esmagamento dos pobres, né? Dos que não têm voz. Marginalização. Marginalização de grandes massas. Tá dessa forma no texto, tá? Então, bem forte esse item 19 aqui, tá? 20. Dar oportunidade de escolhas. Olha os itinerários aí, né? Para mostrar tanto para a galera. Para quê? Para eles terem oportunidade de escolha, né? Ah, eu quero isso, não quero aquilo, quero aquele outro, né? Eu tenho uma aluna que foi fazer nutrição por conta de um itinerário formativo que eu fiz sobre nutrição, sobre alimentação saudável e tal. A menina gostou tanto, falou assim, é isso que eu quero. E foi, né? E para fechar aqui, para o Brasil, a força motriz para o desenvolvimento social, então o protagonismo é força para o país. É força motriz para o Brasil. Turma, olha só. Fechamos, né? Cercamos essa parte do nosso livro, tá? Com os 21 pontos aí que eu tinha que fazer. Então, é um livrinho bem bacana, tá? Só que é um livro que não vai dar tempo de você fazer a leitura agora, tá? Quem sabe para a próxima, né, segunda prova do mérito, vou deixar ele aí nos comentários lá embaixo para você poder baixar ele, tá? Que é do Antônio Carlos e da Maria Denil. Maravilha? Peço desculpas pela letrinha, tá? Mas eu acredito que você escutando eu falar, dá para colocar no teu material aí tranquilamente. E aí eu trago algumas questões para a gente poder brincar, tá? Tá aqui. Deixa eu ver aqui se está num visual bom para vocês, acredito eu que está. Não sei se assim fica, se eu atrapalho lá em cima. Eu acredito que não. Então vamos lá. Pausa o videozinho aí, veja
né? O que você marcaria como alternativa? Vou colocar uma caneta vermelha, vou soltar aqui agora e vamos lá. São características de um aluno protagonista. Então, lembrando, todas essas questões que eu trouxe hoje são 5 questões. Tem questão da VUNESP, tem questão que caiu em município, tá? Como prova da parte específica de professores, tá bom? Nenhuma aqui eu criei, tá bom? Então todas aqui são de bancas. Então são características de um aluno protagonista, exceto, então presta atenção, grifa, né? Deixa piscando para você o seu inconsciente não errar. E aí vem estabelecer relação com o outro. Então, isso é bom para o aluno protagonista? Sim, só que eu quero o exceto, eu quero o que é errado. Tomada de decisões, o aluno protagonista toma decisão? Opa, eu que vou ajudar lá a fazer o grêmio escolar, o grêmio estudantil, eu vou ajudar a fazer a festa, né, da igreja. E aí vai, toma decisões. Ele tem dificuldade de solucionar problemas? Não. Ele tem facilidade em solucionar problemas, não dificuldade, o aluno protagonista. Criatividade e imaginação. Nossa, o aluno protagonista é o que ele mais tem. E competências socioemocionais. Perfeito. Então a errada é a letra C. E toca e corre pro abraço. E vamos embora. 2. Deixa eu pôr aqui para vocês. Maravilha. Olha lá. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a escola que acolhe a juventude deve 1. Favorecer a atribuição de sentido às aprendizagens. Garantir o protagonismo dos professores em sua aprendizagem. Promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de trabalhar em equipe e aprender com seus pares. O que está correto aqui? O item 1 está correto e o item 3 está correto. O item 2, o protagonismo de professores. Não é o professor que tem que ser a estrela. Quem tem que ser a estrela é o aluno, tá? Então presta muita atenção nisso, tá bom? Então, A2 é falso, a gente fica com a letra E de elefante. E toca e corre pro abraço. Então, vamos lá. Questãozinha tem, não lembro quantas questõezinhas tem, mas aqui está a número 3. Vamos lá, número 3. São elementos comuns à educação 3.0 e 4.0. Professor do céu, tem isso no livro? Não tem, né? Não tem. Mas eu trouxe porque tem a ver com o protagonismo, tá bom? Eu não consigo ir lá e pegar do livro, porque não existem questões nas minhas plataformas daquele livro específico, entendeu? Então eu tenho que tentar rebolar aqui para encontrar uma questão que encaixe no contexto da nossa aula, tá bom? Olha lá. O aluno protagonista do processo ensino-aprendizagem. Utilização de metodologias ativas, pensamento crítico. Isso tem elementos comuns na educação atual, 3.0, 4.0? Sim, então a gente fica com os 3 itens corretos. Letra E. Maravilha. Questão número 4. Olha essa. A nova estrutura proposta para o ensino médio valoriza o juvenil. O sucesso juvenil? Não. O conformismo juvenil? Não. O desânimo juvenil? Muita gente vai marcar essa, né? Mas você não. Você que está estudando aqui comigo não vai marcar o desânimo, né? Aquela professora que fica na sala de professores reclamando o tempo inteiro, essa vai marcar. Você não. Protagonismo? Opa, essa tá boa. Protagonismo juvenil. E sucesso? Ah, vamos guardar esse sucesso aqui também, sucesso juvenil. Guarda ele aí. Uma vez que prevê a oferta de variados itinerários formativos para atender a
tananana, de interesses. A multiplicidade de interesses. Isso, previsibilidade não. O tananana, acadêmico, o aprofundamento acadêmico e a formação técnica profissional. Então a gente fica com a letra D. Ó, você vai completando a lacuna, Vunespinha, e a gente cerca ela. Vai com calma. 5, para fechar com chave de ouro, 5, sobre o protagonismo juvenil. No contexto educacional, é correto afirmar que... E aí, o que você marcou? Marcou letra A? Vamos ver? O protagonismo juvenil refere-se apenas, presta atenção, que eu sempre mostro para vocês, esses apenas, sempre, nunca, presta atenção nessas palavrinhas que elas invalidam a questão, porque olha só, apenas a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares, como esportes e evento cultural, e um trabalho? E um trabalho voluntário? Não, então não posso excluir assim, tá fora. B. O protagonismo juvenil é um conceito que envolve a participação ativa dos jovens na construção do seu processo de aprendizagem e na tomada de decisão dentro da escola. Não tem nada negativando, tá tudo bonitinho, guarda. O protagonismo juvenil é exclusivamente voltado para questões de comportamento e disciplina, não tendo relação com o processo de ensino-aprendizagem. Putz, negou aqui, ó, nada a ver, deixou exclusivo, não é disciplina e comportamento, né? Eu posso ter um aluno com protagonismo juvenil e na maioria das vezes ele dá trabalho para mim na escola. Ó, citei o meu exemplo. D. O protagonismo juvenil se limita à liderança dos estudantes em grupos de apoio aos professores. Não vai se limitar a isso, tá? Não estando relacionado com a gestão da escola, não, também não. Ele se relaciona muito bem com a gestão da escola, tá? Então a gente fica aqui com a letra B de bola. Muito bem, turminha. Ah lá. Então, chegamos ao fim de mais uma aulinha, né? Professor Anderson Baciotti aqui tentando fazer o melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá um calor aqui no nosso estúdio improvisado, tá? E eu aguardo aí os feedbacks de vocês, manda para os amigos, o nosso canal só cresce e essa é a ideia. Fazer o canal crescer para que todos os professores possam ter um aumentozinho no salário. É pouco? É pouco, mas já é alguma coisa, né? E quem sabe passando com uma prova, passando com a outra, passando com outra, a gente consiga ter um aumento relativamente aí bem bacana, tá? Esse é o meu desejo para vocês. Então, fecho aqui a parte de autores, tá? E a partir daqui, ó, simulado atrás de simulado, tá bom? Dica: volta nos vídeos anteriores para estar pegando as ideias principais, tá? Não fica só nas questões, faça a leitura das leis, como eu já expliquei para vocês, de pouquinho em pouquinho todo dia, tá? E vem comigo fazendo simulados para a gente poder chegar voando nessa prova do mérito aí, tá bom? Então, vou me despedindo de vocês. Até lá, fui!